Boa noite para você ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM, o Conectamente que vai ao ar toda segunda, 8h30 da noite, 8 horas da noite, aliás, e depois ele é replicado em todas as plataformas de streaming, inclusive na multiprosa da CDL-BH. Convidada hoje é especial, para dar um spoiler sobre o tema, eu vou chamar o Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando. Boa noite, Paulo Leite, boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. A ciência é transformadora e também pode ser uma grande fonte de empreendedorismo. E para falar com a gente, uma cientista mineira que está revolucionando o mercado de autocuidado. Apresenta a fera aí, Paulo. Jaqueline Alecrim, cientista e empreendedora que fala sobre cuidados pessoais e cuidados íntimos. A gente vai explorar um pouquinho esse tema aqui na nossa conversa. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Paulo, Fernando, ouvintes, é um prazer enorme estar aqui. Bom, o Fernando tem sempre uma primeira pergunta, porque ele é muito mais treinado do que eu. Então, vai lá, Fernando. Ganhei de novo, né? Ganhou de novo. Vamos lá. Jaque, conta pra gente. Primeiro, você estando aqui é um orgulho da gente. A gente mineiro é muito bairrista, né? E quando a gente vê uma cientista e uma grande empreendedora também, com uma história tão bonita, a gente quer começar do início. Conta pra gente o início da sua história. Então, o início da minha história tem muito a ver com isso que você falou, que é aquela ideia de honrar o nome, né? Eu sou de uma cidade muito pequenininha de Minas, que é Capelinha, Vale do Jequitinhonha, e aí ninguém da minha família, nem tio, vô, primo, ninguém nunca tinha feito curso superior. E aí, por que eu falei a história de que o mineiro gosta de honrar o nome, gosta de abraçar outros mineiros e admirar ali pela trajetória? Quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei realmente com unhas e dentes. Então, me formei e aí eu entendi que eu tinha uma bandeira muito especial ali nas mãos, que era tentar abrir oportunidade para outras pessoas, enxergando a realidade da nossa região e sabendo que a gente, lá no interior, a gente não faz as coisas só pelo ego. E aí a gente vai ter algumas questões mais polêmicas sobre isso, mas muitas vezes a gente vê no Brasil, a pessoa acumula títulos e títulos e títulos, mas não consegue se movimentar ou não consegue ter apoio ali para levar aquilo para o mercado em forma de produto ou serviço ou de oportunidade para outras pessoas. E aí foi assim que a história começou. Eu já era professora universitária há alguns anos e eu resolvi desenvolver uma pesquisa com recurso próprio. Eu já tinha uma vocação para a venda que eu aprendi na feira livre, o Pelinha tem uma história de feira que vende produtos produzidos lá na roça e também outras coisas. Então eu trabalhava numa banca todo sábado vendendo acessórios para o cabelo quando eu era jovem. Então eu acredito que venda é entender de pessoas, primeiro, não importa o que a gente vende, né? E aí, quando a gente tem berço, que o pai e a mãe da gente ensina que com honestidade, persistência, a gente alcança, isso vira uma combinação interessante. Então, cheguei na faculdade, me formei, fui dar aula e perguntei para a direção ali se eu podia usar o espaço do laboratório para desenvolver pesquisa científica, com um objetivo muito claro de levar produtos para o mercado. E aí, comecei com o Cafeína Therapy, que virou um dos produtos nacionais de maior repercussão, porque é um produto de uso tópico, é um shampoo que você usa no banho, é derivado de um extrato biotecnológico de café. Nos testes exigidos pela Anvisa, ele apresentou uma eficácia espetacular, assim, com resultado muito seguro e muito rápido e efetivo. E isso abriu a minha mente, abriu um negócio e abriu a minha mente para fazer disso realmente um formato de trabalho. Então, hoje, né, tô aí em abril começando mais um negócio e justamente com esse olhar, cobrir as lacunas de mercado, dando também oportunidade para que mulheres empreendam, para que mulheres participem desse processo também de construção de uma marca, não como meras espectadoras, né, mas realmente uma participação ativa. Você mesmo falou que vem de Capelinha, portanto, em Capelinha você deve ter tido um contato enorme com as terapias familiares que a gente tem no interior. O quanto isso interferiu no teu caminho e quanto é compreendido pelo mercado esse conhecimento que é prático, teórico, aliás, com base teórica, mas tem muito desse senso prático. Você fala da venda, você fala do conhecimento. Como é que é fazer essa mescla, essa mistura? Paulo, isso até me emociona, assim, porque eu acredito que contribuiu abundantemente, porque isso ativou em mim, ativa em nós lá a criatividade,
que é, muitas vezes, pela dificuldade, ter que arrumar formas e ter um ambiente ali muito propício, porque tem lá, na nossa família, né, as pessoas que faziam lá com as plantas terapias maravilhosas que foram carregadas de geração em geração, e eu acho que nós, cientistas, temos mais do que um olhar crítico, um olhar de investigação e de modular aquilo para falar, vou deixar mais seguro, vou transformar em feitos que sejam realmente mais adequados de acordo com as exigências legais de hoje, mas a gente não ignorar que essa cultura, né? A gente que é da área de medicamentos sabe que as maiores descobertas da humanidade ligadas a medicamentos vieram de descobertas acidentais ou de descobertas investigadas de acordo com crenças populares. Então, com certeza, a gente traz isso no nosso DNA e isso traz a criatividade que também é necessário quando a gente vai aplicar ciência e empreendedorismo. Ô, Jaque, queria falar assim que eu acho que é bem legal que você tem duas qualidades que muitas vezes nas empresas são separadas, né? Quando você tem ali a parte de invenção, de novas possibilidades, ele está separado da área comercial. Geralmente as pessoas que inovam trazem para o comercial para ele dar aquele cuidado de como vender, entendendo o seu cliente. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante e é peculiar uma pessoa que tem essas qualidades e você tem isso muito bem. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão das pesquisas, não do produto, mas para o entendimento do consumidor, porque você chegou a 21 países, ou mais de 21 países, e as culturas são totalmente diferentes. Como que você fez esse trabalho adaptando a cada país o seu produto? Então, eu acho que essa adaptação, ela começa quando a gente pensa que gente é gente. Então, queda capilar ou necessidade de cuidado íntimo vai mudar a nacionalidade, mas a dor, a necessidade é a mesma. Então, o ser humano perde cabelo, as mulheres não aguentam mais ir no supermercado e achar lá na bancada só produto para higiene, como se fosse louça, que só tem detergente para uso. Então, é uma questão sempre global, né? O ser humano ele tem esses comportamentos globais. Então, acho que quando a gente busca ouvir o mercado, hoje a gente tem um acesso maravilhoso, né? A internet possibilita essa quebra de barreiras. Então, quando a gente chega no YouTube, por exemplo, então é muito raro ouvir, às vezes, um cientista falando assim, eu vou lá no YouTube e assisto para entender o meu público, entender para quem que eu estou desenvolvendo aquela solução. E no mercado da beleza e da saúde, né, mais ligado a essa questão estética, a gente busca isso porque ali você entende o comportamento. Você observa que lá nos Estados Unidos as influenciadoras estão discutindo um ativo tal, usado lá na cozinha da casa dela, e você fala, peraí, o que daquilo a gente consegue extrair como uma necessidade daquele mercado? Então, acho que é usar a internet ao nosso favor e realmente ouvir com essa percepção de identificar essas tendências mundiais, porque elas vão se replicar, né? É muito comum na moda, na beleza, na área de medicamentos, a gente não escuta assim, lá nos Estados Unidos já está desenvolvendo uma terapia para câncer que acontece assim, e rapidamente isso chega ao Brasil. Então, acho que é isso, é usar as nossas ferramentas disponíveis hoje. A gente é uma geração que tem muitas vantagens e que se distrai também demais, né? Não usa essas vantagens da maneira correta, mas eu acho que essa observação é o ponto mais importante. Você está falando em escuta e percepção. Uhum. Você tem um produto que já é consagrado, que fala de queda de cabelo, que aflige homens e mulheres, mas muito mais homens do que mulheres. E aí agora você está se lançando num produto que é de cuidado íntimo para a mulher. Quais são as diferenças de pesquisa nesse sentido e que percepções você tem desses dois universos? Então, a queda de cabelo, quando eu desenvolvi em 2013 a ideia de fazer essa pesquisa com recurso próprio, eu escolhi esse tema porque eu fui para os dados e pesquisei qual que era a busca mais realizada no mercado da beleza ali, a dor mais buscada era a queda de cabelo. Então, o homem tem muito mais calvície, mas a mulher tem muito mais eflúvio, que é aquela queda pós-parto, queda que você passa a mão pelo cabelo e saem muitos fios. E aí falei, vou desenvolver uma solução aqui por vários motivos. Primeiro, por ser o mais buscado, e segundo, por essa ser a área externa de melhor absorção.
Então, estávamos tratando pela via errada. É expor o paciente a um risco de efeitos colaterais, sendo que essa área era mais buscada. E aí, numa outra oportunidade, a gente conta bastante sobre isso, mas vinha ali extraindo ativos do café, isolando ativos que fossem ideais para isso e desenvolvia a primeira solução. Para o mercado do cuidado íntimo, todos esses anos lidando com esse mercado, eu falo que a gente vai sendo treinado, né? É a percepção de que as mulheres são bombardeadas por produtos para cuidado facial, para cuidado capilar, mas que uma das áreas de maior importância, inclusive do ponto de vista de saúde, porque quando a gente fala em região íntima feminina, se a higienização não for correta, isso acarreta deixar a área mais vulnerável a doenças, piorar a qualidade sexual da mulher, envolve um ponto de atenção muito grande em relação à autoconfiança feminina, e isso estava sendo negligenciado. Então, como solucionadores, empreendedores solucionam problemas necessários, né? Eu brinco que a gente não pode inventar prancha para golfinho, ele não vai usar. Então, a gente vê muita inovação aí que é muito bonita, muito legal, mas que o mercado não absorve. Então, como solucionadores, identifiquei esse ponto, inclusive por ser mulher e por lidar com uma comunidade feminina muito grande. A gente tem mais de 3.000 revendedoras aí espalhadas pelo mundo, que estão numa comunidade muito próxima, que são capacitadas semanalmente, que têm encontros mensais comigo ali, que tem o meu telefone para tirar dúvidas. Então, assim, apesar de ser um negócio que tomou grandes proporções, não perdemos o jeito mineiro de fazer. A gente toma café com elas lá virtualmente, mas mantém isso. Isso trouxe esse olhar e falar, opa, vou olhar para esse mercado. Esse vai ser o meu segundo grande passo. Ô, Jaque, falando como negócio, quais os canais de venda hoje você trabalha com o seu produto? Então, com o Cafeína Therapy hoje a gente trabalha o canal Farma. Então, a gente está aí nas maiores redes farmas de Minas e algumas outras em outros estados e com uma predominância muito grande no digital e na venda direta qualificada. Então, se você sentar com uma das nossas revendedoras ou ela sentar com o médico, ela vai discutir sobre DHT, sobre o mecanismo de absorção, ela vai dar, assim, realmente um show. Eu faço capacitações presenciais nos nossos encontros anuais, então eu coloco elas em salas de formação junto com dermatologistas. Então, elas como alunas ali compartilhando a sala com outras alunas dermatologistas, então isso traz aquela percepção muito grande, né, de autoconfiança mesmo técnica. E com o EVA, que é esse segundo grande passo, um negócio que foi estruturado e pensado para ser nativo digital, então a gente vai nascer na internet, vendendo ali através do nosso e-commerce, com, de novo, esse braço muito forte de apoio da venda direta qualificada, porque essas consumidoras são aquelas que indicam, olhando no olho, que influenciam as mulheres ao seu redor e que muitas vezes ligam para elas também um ponto de atenção que elas nem estavam tendo sobre aquele cuidado. Então, quando elas trabalham no posicionamento dessa marca, elas trabalham com um cunho educativo também, mostrando, olha, essa área merece atenção e tem solução para cada ponto de cuidado que essa consumidora observa. Hoje em dia você é bombardeado por soluções o tempo inteiro na internet. Milagres aparecem, só que boa parte deles não se convertem em verdade. Verdade. Isso é uma dor para o empreendedor, que às vezes tem na mão um milagre, mas está competindo com milagres falsos. Como é que você prova que o seu milagre é verdadeiro num universo de tantos milagres falsos? Isso é excelente, uma colocação excelente. Por quê? Eu acho que quando tem muito joio, e o mercado é assim em qualquer área, né? Se a gente vê alguém que vende churros, a gente vê lá que tem centenas de churros e tem aquele que é o preferido. Primeiro que existem os testes de eficácia clínica que a Anvisa exige. Então, quando a gente desenvolve medicamentos, vacinas ou cosméticos grau 2, que são chamados de dermocosméticos, existem esses testes clínicos que são, para quem é bom e faz a coisa da maneira que deve ser, um grande trunfo ali no mercado. Segundo, que a gente trabalha com produção científica constante. Eu brinco assim, que assim como um comediante, se ele parar de fazer humor, não tem jeito dele falar assim, eu sou comediante e eu não faço mais humor. O cientista também não pode parar de fazer pesquisa, né? Estudo clínico. Então, a gente mantém um núcleo de estudo e a gente publica com
uma periodicidade muito alta ali, estudos, para que a gente faça esse guarda-chuva. E terceiro, eu falo que é o atestado inconfundível, que é a replicação do produto através do próprio consumidor. Então, porque podem ter testes de eficácia clínica, a gente vê soluções que têm uma eficácia clínica muito legal, mas não tem praticidade de uso. Então, acho que o complemento fundamental é esse índice, por exemplo, no Cafeína Therapy, que a gente tem de recompra, que é um índice que ultrapassa 87% na global de todos os canais. Então, a gente trabalha para desenvolver soluções que sejam clinicamente comprovadas e que também estejam ali com sensorialidade, praticidade, caiam realmente no gosto do consumidor e da consumidora que utiliza. Ô, Jaque, você falou aí do tete-a-tete da venda, né? Do preparo das suas revendedoras, porque ali tem um trabalho muito forte de autoestima. E aqui no Conectamente, os ouvintes gostam do storytelling. Queria que você contasse pra gente algumas histórias que devem ter sido várias, né? Que através do seu produto você transformou a vida de uma pessoa. Temos várias, e isso assim é o que mais nos emociona. Desde do ponto de vista dela fazer daquilo realmente um negócio e uma mudança. Quando a gente fala de autoestima para uma mulher, muita gente enxerga só a aparência física, e não, é autoestima profissional, pessoal, capacidade de conciliar a vida de mãe com o novo trabalho que ela tem ali, porque ela consegue modular o seu horário, mas tem também do ponto de vista de mudança de uma dor como queda de cabelo, por exemplo. Então, a gente tem as nossas revendedoras aí que são simbólicas, né? Porque elas carregam essa bandeira. Tem a Tiana, por exemplo, eu falo e menciono o nome, porque é uma mulher que tinha queda de cabelo grave, já tinha passado por vários tratamentos e que falava assim, olha, eu tenho dificuldade de ir na porta da escola. Então, olha isso. Então, assim, outras, né, também, eu tenho dificuldade de levar o meu filho na escola. E quando a gente soluciona isso e ainda traz para ela uma oportunidade dela levar essa solução para outras pessoas, isso realmente constrói uma marca que a gente enxerga como uma marca perennial. É aquela marca que realmente vai passar de geração para geração, sendo indicada e construída justamente por causa dessas conexões, né? Não só de melhorar a vida delas em relação à dor que está sendo solucionada, mas também como um posicionamento. Nós estamos falando para empreendedores e que na sua história podem se mirar e ter luzes. Mas também alguns dos que estão nos ouvindo, até muitos deles, devem estar se perguntando como fazer para descobrir que caminho é esse para adquirir o produto, e é natural que a gente fale sobre isso. Por curiosidade, enquanto a gente conversava, eu fui na internet pesquisar. E é uma infinidade de produtos oferecidos com a marca Cafeína e Terapia. Qual que é o site oficial para isso, para que a gente tenha uma legitimidade no contato com você, e como é que faz para chegar a ele? Então, o Cafeína Therapy pode ser adquirido nas drogarias Araújo, Indiana, e também pelo nosso site oficial, que é o www.drjack.com.br, ou com uma das nossas revendedoras especializadas. Então, quando segue o nosso Instagram, ou o meu Instagram, que é Jaque Alecrim, a gente consegue. E o Eva, que é a nossa nova marca, também no nosso site oficial, evaskin.com.br. O Eva é o produto para cuidar do íntimo feminino. Para cuidar do íntimo feminino. Eu fiz questão de falar isso porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo e aí vão pesquisar e ficam numa confusão danada para saber onde vão chegar. O nosso programa está chegando ao fim. Sempre que a gente chega no fim do programa, tem uma missão especial, que é saber se o Fernando Cardoso prestou atenção em tudo que a gente falou. E para saber se ele prestou atenção, eu peço para ele fazer um resumo da prosa. Diga lá, Fernando. O Paulo, hoje vai ser fácil, viu? Primeiro eu queria falar, Jaque, que a gente como mineiro e muito bairrista, dá um orgulho danado de ver uma história como a sua, viu? Você é uma mulher super empoderada, super empreendedora, eu acho que transforma a vida das pessoas. Você falou o tempo inteiro da questão da dor, né? Uma linguagem muito utilizada nas startups, e quando a gente consegue entender a dor das pessoas e solucionar, para você também deve ser transformador. Muito. Você deve pensar assim, nossa, quantas pessoas eu estou mudando a vida. Então, queria finalizar pontuando assim, ela é super empoderada, Paulo, e é um orgulho danado de ter ela aqui no Conectamente. Muito obrigado, Jaqueline Alecrim, cientista, empreendedora,
conversou conosco no Conectamente. Obrigado por esse tempo dedicado para a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Para você que está nos acompanhando, termina aqui o Conectamente de hoje. Segunda-feira, 8 horas da noite, estaremos de volta. Qualquer crítica, opinião ou sugestão, passe para a gente. conectamente@cdlbh.com.br conectamente@cdlbh.com.br. Uma ótima semana e até segunda-feira que vem.